Pessoal, boa noite a todos. Todo mundo está me escutando, o som está bom. Todo mundo está acompanhando direitinho. Muito bom. Então, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Para os que já são de casa, bem-vindo a todos. Espero que todos tenham tido aí um domingo bacana, um domingo tranquilo. E hoje a gente vai trabalhar com a parte prática, né, como a gente já tinha conversado, do CPC 01, né, que a gente já... Prof, tá diferente. Ah, minha filha, chamei uma pessoa para vir aqui em casa, não podia ir, né? Obrigada, minha preta. A pessoa tá mais bonita. Obrigada, Moniquinha. Foi, mulher. Não, esse negócio de ficar 2 meses sem saber o que é um salão, não dá para mim, não. Dá não, pai. Dá não, dá não, dá não. Aí, como eu ia me encontrar com vocês hoje, eu disse, não, vou fazer na segunda-feira, organizo minha juba, e aí eu vou ver os meninos menos horrorosa. Exatamente, tá? Menos horrível. Mas vamos lá. Pessoal, então hoje a gente vai conversar, né? Sobre a Petrobras. É aquilo que eu fico brincando, né? Quem entender a Petrobras... Obrigada, Cícero. Quem entender a Petrobras, né, consegue entender o balanço da NASA. Porque a Petrobras tem coisas que só a Petrobras apresenta, né? É bem interessante. Tem coisas que são... tá, assim. Quem entender isso aqui pode se candidatar para ser contador da NASA, que tá valendo. Bom, então, a gente vai ver aqui todas as demonstrações da Petrobras de 14 a 19, são 5 anos, tá? Por que eu escolhi a Petrobras, tá? Para ser estudo de caso do CPC 01. Porque a Petrobras, ela teve irrecuperabilidade de ativos em todos os anos. Incrível, incrível, incrível isso. E, assim, ela é uma empresa icônica, né? Ela está associada aí a problemas que aconteceram lá atrás, que a gente vai conversar sobre tudo isso. De forma alguma, estamos eu e todos, tá certo? Proibidos de associar com política, porque senão vai ser um buruçu aqui dentro desse grupo. Então, a gente vai falar de forma técnica, tá bom? Tanto eu como vocês seremos analistas técnicos, que se deixar, se soltar uma faísca aqui, vai ser um buruçu, uma confusão de opiniões políticas. Então a gente tem que ser imparcial, Tassi, tá bom? Vou pedir a compreensão e a colaboração fiel de todos, que a gente precisa ser imparcial, tá? Guarda a bandeira, exatamente. Vamos ser técnicos aqui, eu não vou expor minha opinião política, não é o foco, não é o caso. Apenas de forma técnica a gente vai analisar a Petrobras. Por que Petrobras? Porque, bom, Petrobras ela teve aí alguns problemas que culminaram, tá certo, com o reconhecimento de várias perdas, de muitas perdas, tá? Então, sem mais delongas, tá certo? E contando com a colaboração que nós sempre temos, fiel de todos, sem cunho político, técnicos e neutros, vamos começar. Então, a Petrobras, a gente vai iniciar ela a partir de 2014. Lembrando, viu, pessoal, que isso tudo está à disposição no site da empresa, mas eu estou em dívida com vocês, eu não mandei as tabelas, não mandei, estou em dívida. Eu vou mandar essas tabelas para vocês no grupo e vou mandar também as demonstrações contábeis da Petrobras, todas essas que vocês estão vendo aí. E outra coisa que eu também adicionar Niraldo no grupo, que eu também não fiz isso, Niraldo, também estou em dívida com você, é que esse final de semana foi bem corrido, assim, eu trabalhei muito, inclusive trabalhei no Dia das Mães também. Trabalhei pra caramba, para ser bem honesto. Então,
eu virei assim e não consegui me lembrar de quando eu ia me lembrar de botar no grupo, aí terminei que eu esquecia, enfim. E Álvaro, não sei se Álvaro está aqui, tá perdoada, né, Niraldo? Trabalhei, viu, gatinho? Pense. É graças a Deus, eu gosto de trabalhar. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Para todas nós, né, as mamães do grupo. Álvaro, eu esqueci também de mandar para ti, tá certo? A planilha que você pediu. Enfim, mas depois a gente conversa no privado, tá? Certo. Pessoal, aqui é o seguinte, o balanço da Petrobras, ele é muito interessante. Inclusive, ele tem índice, né? Então, aqui a gente tem o índice, tá certo? De tudo que acontece nas demonstrações contábeis da Petrobras. A Petrobras é a única empresa no Brasil que tem um índice que tem um item só sobre a Lava Jato, né? Então tem aqui Operação Lava Jato e seus reflexos na companhia, tá? Então só a Petrobras tem isso aqui também, tá? Operação Lava Jato, que é a nota 3. Então essa nota 3, ela se repete em todos os anos. É uma nota que está presente, que acompanha a empresa desde 2014 até hoje, tá? E é uma nota gigante. É a visão da Petrobras sobre a Operação Lava Jato e o que aconteceu com a empresa, tá? E aqui, vamos ao que nos interessa, é a nota explicativa que nós vamos estudar, tá? Que é a nota explicativa que fala sobre redução ao valor recuperável de ativos, impairment, tá? E conforme eu falei para vocês, em todos os anos, nós somamos aí esse impairment. Tudo bem até aqui? Então, vamos para o balanço patrimonial. Lembrando, né, que tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, é em milhares, né? Milhões. Então, quando a gente fala aqui de consolidado, o ativo circulante, nós estamos falando de 135 bilhões, 169 bilhões e assim sucessivamente, tá? Então, o ativo total da companhia é de 793 bilhões. 2014, 2015, 900 bilhões. E assim sucessivamente. Outra coisa que é importante, né, já que a gente está dando uma olhadinha aqui no balanço patrimonial, é importante que a gente esteja aqui vendo a controladora e o consolidado. A gente vai explorar os resultados do consolidado e não apenas da controladora. Lembrando que a controladora é aquela empresa sede no Rio de Janeiro, onde fica a sede, né, da Petrobras. E o consolidado representa aí o somatório de todas as empresas do grupo. Eu gosto sempre de eleger a Petrobras como os nossos estudos de caso. Então, doravante, toda vez que a gente estiver no final de um módulo, que a gente for a fazer a parte prática da explicação, tenho certeza absoluta que a gente vai estudar a Petrobras, porque ela é muito completa. Ela é muito boa de se estudar. Para quem é professor, e aqui tem vários, eu recomendo fortemente que vocês se afinizem com esses números, porque é fantástico a maneira como a Petrobras expõe os resultados, a maneira como as notas explicativas são escritas, tá? E sem falar que tem pano para manga até umas horas. Bom, aqui é a demonstração de resultado, tá? E nessa demonstração de resultado, a gente vai ter aqui consolidado 337 bilhões, né, a receita de vendas em 2014, 321 bilhões em 2015. Mas o que nos interessa está na nota 14, como vocês podem ver aqui, tá certo? Essa nota 14
é o que nós vamos estudar daqui para frente. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui nesse grupo tem um valor muito interessante que vale a pena também a gente mencionar, tá? Que é esse valorzinho que aconteceu especificamente em 2014. Esse valor de 6 bilhões de reais foi o que a Polícia Federal conseguiu, vamos dizer, rastrear e que diz respeito a aquela parte lá do como é que ele chamava, ele falava lá, na época a mídia falou uma palavrinha, era como se fosse uma distribuição de dinheiro a todos os partidos, né? Então, esse valor ele era pago a Odebrecht, e a Odebrecht distribuía esse dinheiro para N partidos políticos. Petróleo? Não, Álvaro, era petroduto, alguma coisa assim, não sei se o nome era petroduto, petrolão, acho que era Álvaro, acho que era o tal do petrolão. Vocês vão se lembrar da história, era porque assim, né, houve o problema da Lava Jato, e o que acontecia, né? Recapitular aqui a memória. Era um grupo de 13 empreiteiras, né, que se revezavam aí em várias licitações, né, em vários projetos com a própria Petrobras, né? Então, era o famoso grupo dos 13, eu não sei se vocês se lembram disso. Bom, mas aí o que acontece? A Petrobras, ela realizava pagamentos, né? E esses pagamentos, eles eram uma mesada. Essas mesadas, elas eram distribuídas a N partidos políticos que estavam envolvidos no processo. O mecanismo, Mônica. Mônica, você é fera. Olha, essa dica de Mônica aí serve para todo mundo, tá? Quem puder, tem no Netflix. Assista O Mecanismo. É um filme maravilhoso e vai ajudar muito vocês a entenderem. Já assisti o Niraldo? Pronto. Lidiane também. Ótimo. Então, assim, quem não assistiu, eu recomendo fortemente que o faça. Os meninos estão aqui para dar o depoimento. É um filme maravilhoso. Não é um filme chato, monótono. Pelo contrário, ele é muito lúcido e muito interessante. Então, Lide, Niraldo, Mônica, vão poder me ajudar houve aí um pagamento, tá certo? Um repasse de recursos da Petrobras para diversos partidos políticos que estavam aí no famoso Clube dos 13 partidos. Então, esses 6 bilhões de reais que vocês estão vendo aí foi o quanto a Petrobras, o quanto a Polícia Federal detectou de pagamentos que a Petrobras fez, tá certo, para esses partidos, né? E o que eu mais achei interessante foi o nome. Olha que nome bonito, né? Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente, né? Eu achei super poético esse nome, porque o que acontece, né? Esses gastos foram capitalizados, foram levados ao ativo, mas isso daí nada mais era do que esses valores que eram repassados aos diversos partidos políticos, né? E aí a Polícia Federal, na época, conseguiu interceptar esses valores, conseguiu ver, né, seguir esses valores, e o total, né, dessa mesada distribuída aí no processo foi de 6 bilhões de reais. Eu quero que vocês também percebam que esses 6 bilhões ele é diferente dos 44. Né? Os 44 é especificamente em paridade, ao passo que os 6 bilhões, quem depois tiver curiosidade para ler a nota 3, esses 6 bilhões aí é decorrente realmente, tá certo, de fraude mesmo,
como chama, de pagamentos indevidos mesmo, de, enfim, mesada, propina, como vocês quiserem chamar, distribuído na época. Muito bem. Então, dito isso, a gente vai, né, para o resultado final da empresa. E esse ano foi o ano em que a Petrobras ela começou a gerar prejuízos. Então, nesse ano, a Petrobras ela gera aí 21 bilhões de reais de prejuízo, tá? Evidentemente, você fazendo aqui uma comparação rasteira, a gente vai ver que parte desse prejuízo, claro, foi devido aos quase 50 bilhões de reais que foram contabilizados. Parte, boa parte, com a imparidade e a outra parte com a Operação Lava Jato em si. Pode dizer que a nota que subsidia os 6 bilhões é a nota 3, que é a nota que fala sobre o Lava Jato, a Operação Lava Jato, tá? Então, a Petrobras ela virou com um prejuízo de 21,9 bilhões, sendo que quem ocasionou de forma direta esse prejuízo foram esses dois valores que são incontestes, que provocaram aí esse danado desse prejuízo gigante. No ano seguinte, praticamente manteve-se, aumentou inclusive, né, a perda, né, de 47 bilhões por irrecuperabilidade. Note que os 6 bilhões de reais só foi no ano de 2014, que foi o ano que foi deflagrada a Lava Jato. Também não sei se vocês se recordam, mas tentem puxar pela memória. Esse ano ele foi icônico, porque o balanço da Petrobras simplesmente ele não saiu como todos os outros balanços no mês de abril de 2015. Não sei se vocês se lembram, mas esse balanço ele foi sair em meados de setembro. E as ações da Petrobras estavam derretendo, caindo em queda livre na Bolsa de Valores. Não tinha mais argumento, não tinha mais o que se falar. Então, foi uma demonstração assim icônica, foi uma demonstração interessantíssima, todo mundo aguardando por ela e nada da demonstração sair. E como é que se diz? Ela foi sair praticamente no final do ano de 2015, né? Quando a gente sabe que as demonstrações elas têm que ser publicadas, no máximo pipocando a boca do balão em abril, né? Mas essa daí demorou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, foi quando foi sair na calada da noite, foi uma confusão. E quando saiu a demonstração, prejuízo de 21,9 bilhões de reais. Não sei se vocês se lembram, já faz um certo tempo, é claro, fazem que 6 anos, mas ainda é um assunto palpitante, né? E que se enquadra para o que a gente quer mostrar, que é a irrecuperabilidade de ativos. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que sempre me perguntam, e em 2013, né? Porque eu estou vendo quando? Estou vendo 2014, né? Mas, evidentemente, que existe o tal do 2013. E 2013, o que é que tinha de irrecuperabilidade? Então, eu sempre costumo dizer que não tinha nada, é o famoso conjunto vazio, né? Ou seja, a irrecuperabilidade, ela meio que aparece, ela pipoca, feito pipoca, ela faz puff, né? Ela pipoca em 2014, e de uma forma assim absurda, né? 44 bilhões de perdas, 6 bilhões do Petrolão, 50 bilhões somando tudo, com esse mínimo valor, Mônica, exatamente. Incrível isso. Isso sempre, eu sempre fiquei encafifado, disse, meu Deus, como é que a empresa em 2013 dorme na paz, 2014 aparece com 50 bilhões de reais de perda, né? Então, aí, enfim, é para reflexão. Bom, então vamos ao que interessa, vamos direto para a nota martelada, né, Tassi? Não, minha filha, isso daí não é martelada, não. Isso daí nem Thor dá conta, né? Os investimentos da senhora estão melhor, né? Eu perdi muito dinheiro com a Petrobras, mas vamos embora. Outro dia, qualquer dia desses, se vocês toparem, a gente vai discutir sobre mercado financeiro também. É outra coisa que eu adoro, tanto quanto contabilidade, é mercado financeiro.
Mas vamos lá. E auditoria externa? A auditoria externa, Givanildo, a auditoria externa é sempre uma pergunta que também sai, né? Então, o que falar da auditoria externa? A auditoria externa, ela me parece que não percebeu, né? Então, ela me parece que em 2013 ela não percebeu e ela só foi perceber em 2014, mais ou menos isso. É tipo como se não existisse isso em 2013, entendeu? Não, né? Nem eu. Bom, é desse jeito. Vamos para frente, vamos para frente. O assunto é polêmico. Como é que você tem uma auditoria externa? E deixa para lá, vamos lá. Vamos para a nota explicativa número 14. Número 14, a gente vai direto para ela. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se isso fosse com nós, meros mortais, se a gente poderia perder o CRC, Tassi? Tassi, isso é uma pergunta muito difícil de eu responder, tá certo? Olha, a Petrobras, ela, nesse ano de 2014, ela quebrou todos os tabus, tá? Não a mesma, uma outra empresa, né? Veja, Tassi, e a Petrobras é uma SA de capital aberto e ela é listada na CVM. Você tem uma ideia, quando uma empresa listada na CVM atrasa a publicação das demonstrações contábeis em um trimestre, a CVM ela aplica uma multa absurda, né? Absurda. Quando ela atrasa por 2 trimestres, aí vai aumentando as sanções, tá? Inclusive, nesse caso, a empresa poderia até mesmo perder a autorização de ser negociada em bolsa. Imagina, você tem um atraso de quase um ano na publicação, né? Então, você imagine a confusão que estava. Não sei se você se lembra, Tassi, não sei qual foi a data exatamente, em quantos anos você estava em 2014, mas eu posso dizer, porque eu estava assim, bastante atenta a essas coisas, era uma confusão, só se falava nisso no mercado financeiro. E a Petrobras, ela, incrivelmente, ela resistiu a todas as sanções. Se fosse uma outra empresa, Tassi, para ser bem objetiva, ela não poderia nem sequer estar sendo negociada em bolsa, tá? Só que a Petrobras, que a CVM iria cortar a autorização. Mas a Petrobras não é uma empresa qualquer, é uma empresa que tem uma representatividade dentro da bolsa muito grande, fora também, né? E como é que se diz? Não é bem assim que funciona. Então, ela conseguiu aí quebrar algumas regras e manteve-se, não sei como, mas até setembro esse balanço não tinha, é a maior do Brasil. Exatamente, Mônica. Ela é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo também, tá? Ia trazer prejuízo ao país, exatamente. Exatamente, Tassi, iria trazer prejuízos incalculáveis. Imagina quantos milhões de pessoas têm ações da Petrobras. E o desespero, né? E eu estava nessa amostra, tá? Eu sempre tive ações da Petrobras e a gente entrou em desespero, porque o balanço não saía, a gente não sabia o que estava acontecendo, e a única coisa que a gente sabia é que o preço do papel despencou, né? Despencou, 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 e a gente apavorado, só via uma notícia atrás da outra, mas ninguém sabia ligar os pontos direito, ninguém sabia se prejuízo, o tamanho do prejuízo qual era, exatamente. Então, foi muita confusão. Bom, mas vamos para cá, né? Mas levando a um exemplo prático, uma empresa, o contador perderia o CRC e poderia ter sanções? Com certeza, com certeza, tá? Se hoje é viável comprar ações da Petrobras, Niraldo, veja, sem querer me adentrar nesse assunto, porque isso é uma opinião particular e enfim. Existem duas formas, Niraldo, de você investir na Bolsa.
Eu não sei qual das duas formas é a sua. Mas existe, de nada, Tassi, mas existe duas formas de você investir na bolsa. Ou você investe para comprar e guardar, né? Ou você investe para fazer trade, que é o que a gente chama de ganhar no curto prazo. Então, existem vários tipos de... Na verdade, existem esses dois grandes grupos, né? Que é aquele que investe no longo prazo, no médio prazo, né? Vai comprando e vai guardando. Buy and hold em inglês, né? Buy and hold é a sigla em inglês que se usa para definir aquele tipo de investidor que compra, buy and hold, guarda, né? E existe aquele outro grupo de investidores que surfam, né? No bom sentido, aproveitam a onda para ganhar naquela expectativa ali de preço da companhia. Eu me enquaixo, eu sou buy and hold, tá? Então, eu sou aquela investidora que compra para guardar, né? Eu não olho o mercado de ações no curto prazo, de jeito nenhum, tá? Bem conservadora, Adri, exatamente, tá? Apesar de investir em ações, eu sou bastante conservadora. O que, logicamente, é um paradoxo, né? Quem investe em ações não pode ser conservador, mas eu sou conservadora dentro de um investimento. Exatamente, Álvaro, eu uso análise fundamentalista. Um dia desses aí, meninos, a gente faz uma palhinha aí de análise fundamentalista para explicar como é que funciona. Não se preocupe que está no radar. Mas aí, o que acontece, meninos? Se vale a pena, né? Respondendo ali a pergunta de Niraldo. Veja, Niraldo, fundamentalista que sou, até porque eu sou contadora e todos vocês são, a gente tem que utilizar as armas que a gente tem a nosso favor. Então, a gente entende de balanço, a gente entende de resultados, a gente entende de custos, a gente entende de lucros, a gente entende de fluxos de caixa. Então, quando uma empresa divulga balanços, tá? Quando inicia a safra dos balanços, a primeira coisa que quem quer investir no mercado de capitais e que tem o perfil fundamentalista deve fazer é ler o balanço. A gente sabe o que muita gente desconhece completamente. A gente conhece os números do balanço. Pouquíssima gente sabe fazer isso. Então, o que é que eu faço? Tá? Eu procuro empresas que tenham bons fundamentos. Então, o que são bons fundamentos? São empresas que têm uma solidez, que oferecem produtos que têm um prazo, um horizonte aí largo, ou seja, produtos que tenham que são sedimentados. Eu não invisto em qualquer empresa, eu invisto em empresas que sejam tradicionais, eu invisto em empresas que têm bons fundamentos, tá? E visando sempre o longo prazo. Quando você encontra uma empresa desse tipo, tá? Porque eu não vou dizer nem que a Petrobras é boa nem que é ruim, eu estou dizendo que quando a gente encontra uma empresa desse tipo, que apresenta bons fundamentos, tá? E que tem essa perspectiva aí de médio e longo prazo, eu diria, tá certo, que estamos numa época de liquidação no mercado de capitais. E o que é uma liquidação no mercado de capitais, né? Significa que as empresas estão baratas, né? Eu não sou boi de piranha, não, de jeito nenhum, tá? Assim, mas eu não sou de jeito, mas não tem quem me faça ir na manada, tá certo? A manada vai, atravessa a rua, volta, do jeito que eu tô, eu fico. Eu não tenho pressa para comprar. Eu costumo dizer que eu namoro a empresa, fico namorando, fico estudando. É um processo, tá? Depois que eu compro, eu guardo. Então, é buy and hold, tá? E deixo. Não fico preocupada, não, tá certo? A minha carteira é com pouquíssimas ações, escolhidas a dedo, e eu sou feliz assim, tá? Eu não tenho tempo para ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Eu escolho um momento, entro, compro e boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, pronto. Segura aí, tchau. Vou fazer outras coisas. Eu não tenho condição de ficar comprando e vendendo papel, tá? Estou dizendo que isso daí
existe forma de calcular o capital intelectual, seria uma boa informação para investir também. Lucas, sim, existe. Inclusive, a nova estrutura conceitual permite que seja mensurado o capital intelectual. Mas, independente disso, Luquinha, dá para você, pela prática, né, você verificar o nível de capital intelectual da empresa. Isso sempre está nas notas explicativas, sabe, Luquinha? O nosso problema é que a gente não lê as notas explicativas. Esse é o grande problema, tá? E não lê porque não quer, porque está à disposição, a gente só precisa se sentar e ter um pouquinho de paciência. Mas é assim que eu invisto, tá? E não me arrependo. Assim, eu não fico olhando o preço de ação, porque se eu for fazer isso, eu enlouqueço, né? E a única coisa que eu posso dizer para vocês, por hora, é que a maioria dos papéis estão baratos. Tá? A maioria dos papéis de todas as empresas no Brasil e no mundo estão baratos. Né? É um bom momento para entrar? Talvez. Vai cair mais? Não tenho a menor ideia. Vai subir? Sim, é provável. Né? A economia se reinventa. A economia sempre passa por uma crise e sempre se reinventa. Eu acho que não vai ser diferente com o corona. Vai virar quando o mercado? Eu não tenho a menor ideia. Tá? É certeza que vai virar o mercado? É provável. Certeza, minha gente, a gente não tem nem que vai estar vivo. Quanto mais se o mercado vai virar, né? Mas é uma opção. Cada um tem uma opção de investir dinheiro. Tá? Eu invisto no mercado de ações. Ponto. Tá? Mas isso não quer dizer que eu vá incentivar ninguém a fazer. Isso apenas estou respondendo somente a uma pergunta que foi feita lá em cima. Bom? Mas vamos seguir adiante, senão a gente vai virar aqui o naipe, vai virar o assunto, vai falar do mercado de capitais, e eu não vou parar de falar, porque eu adoro mercado de capitais. Mas vamos embora. Desculpem aí, tá certo? Ter desvirtuado aí do tema. Então, a gente tem aqui o valor recuperável de ativos, nessa nota 14, ele vai aqui falar sobre como que ele chegou nesse valor recuperado. Bom, e aí, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha falado das premissas utilizadas para que a gente possa calcular esse valor recuperado. Então, a primeira coisa é vida útil, tá? Então, a vida útil, ela vai ser baseada na expectativa da utilização do conjunto de ativos que compõem a UGC. Então, a vida útil dos ativos, aquela famosa... A vida útil é para calcular a depreciação, tá? Então, essa vida útil que vai dar suporte à depreciação, ela vai ser utilizada de forma conjunta. Então, pode esquecer aquela ideia do caminhãozinho meu e de Helenildo, tá certo? O nosso caminhãozinho aqui não vai rolar, que é uma empresa de verdade, como também não vai rolar máquina 1, máquina 2, máquina 3, tá certo? Aquilo ali foi só um exemplo. Na prática, é Helenildo tranquilo, né, amor? Na prática, é a média, tá? Na expectativa da utilização do conjunto dos ativos. Outra coisa, lembra que a gente falou que a gente tem que pegar aqueles fluxos de caixa e a gente precisa fazer como chama, pessoal, a projeção desses fluxos de caixa para frente, né? Para frente. Então, como que a Petrobras fez isso? Ela fez isso com base em premissas e orçamentos aprovados pela administração. Então, a administração da Petrobras trabalha com orçamentos e ela já tinha orçado qual é a perspectiva de geração de fluxos de caixa futuros. Tá? E isso daí vai ficar correspondente ao ciclo de vida esperado em razões das características do negócio, ou seja, ela é uma concessão, ela tem aí X anos de concessão, ela vai pegar esse fluxo de caixa e vai levar isso para frente em função de orçamentos previamente aprovados pela própria administração. E aí, por fim, pessoal, descontar valor presente. Então, na prática, a gente pegou aquela tabelinha, que eu estou até devendo a tabelinha para Álvaro, e a tabelinha, ela coloca lá que o desconto a valor presente vai ser feito com base na inflação, no custo de oportunidade e no risco. Muito bem, na prática, a gente utiliza uma sigla
chamada de custo médio ponderado de capital, também chamado aí de WACC, WACC. Ah, meu Deus, o que é isso? É bem simples. A Petrobras, como várias empresas, ela possui uma série de empréstimos, né? Ela tem aí contraído uma série de empréstimos. Então, cada empréstimo foi contraído com uma determinada taxa de juros, tá? Uma taxa de juros para cada empréstimo em função do seu prazo, enfim. Então, como é que a gente vai descontar valor presente? A gente vai pegar o custo médio destes empréstimos, o custo médio ponderado deste capital, tá? Então, a gente vai trabalhar... Diga, Jana, você ia falar alguma coisa, mas ficou só uma vírgula aí. Tente colocar de novo sua pergunta. Então, veja só. Então, na verdade, o desconto a valor presente ele vai se dar em função do custo médio ponderado. O custo médio ponderado é o custo dos empréstimos, a taxa de juros dos empréstimos, ponderado aí, batendo no teclado sem querer. Tudo bem, Janinha. Veja só, o custo médio ponderado de capital é simples. Você vai ter o empréstimo A, 100 milhões de reais, a uma taxa de 5%. Empréstimo B, 300 milhões de reais, a uma taxa de 8%. Empréstimo C, 50 milhões de reais, a uma taxa de 4%. Então, você vai juntar essas taxas e vai ponderar pelo montante, o montante do empréstimo, tá? É o que a gente chama de custo médio ponderado de capital. E aí, a partir daí, você vai ter a taxa de desconto que você vai utilizar para trazer a valor presente esses fluxos de caixa calculados. Eu pergunto, deu para entender o que vem a ser esse custo médio ponderado do capital, o WACC, e como é que ele foi utilizado? Deu para entender essa primeira parte aqui, pessoal? Da vida útil conjunta, dos orçamentos para ir para frente baseados no próprio conceito da administração e o desconto a valor presente calculado a partir do custo médio ponderado de capital. Pessoal, me dê um feedback aí para saber se deu para todo mundo entender esse primeiro ponto aí, tá? Custo médio do capital contratado. Exatamente, Igor. Parabéns, é isso mesmo. Se houve também, Helenildo, tu falou reservadamente, mas eu vou dizer que vai ser para todo mundo. Como é custo médio ponderado de capital, o capital próprio também entra na jogada, tá certo? Então, a remuneração do capital próprio também vai entrar nessa ponderação. Não é somente capital de terceiros, Helenildo. Obrigada, Helenildo, meu sócio, show de bola. Mas também capitais próprios. Na verdade, é uma cesta. É a remuneração de capitais próprios e de terceiros. Tudo bem até aqui, turminha? Tudo certinho? Pronto. E aqui ele vai nos dizer qual foi a estimativa utilizada nas projeções de fluxo de caixa para determinar o valor em uso. Por quê? Porque ele fez o cálculo da irrecuperabilidade pelo valor em uso, né? E para isso ele pegou o quê? Ele pegou os fluxos de caixa que são oriundos das plataformas, né? Das plantas fabris que exploram petróleo e gás. E aí ele utilizou o preço médio do barril de petróleo, né? A média aí, o que aconteceu em 2016 e a média, né, disso daí para o longo prazo. E também ele pegou aí a taxa do dólar, né? Você olhando aí, coitado, ele previu que o dólar ia ficar 3,55, o dólar está 5,50. Imagina, 5 anos depois, a previsão foi para o espaço, para você ver, né? Que coisa. Muito bem. Então, dá para vocês entenderem essa partezinha aqui de quais foram, o que ele se utilizou para poder projetar o fluxo para frente, né? Então, ele utiliza, como Petrobras vende petróleo, nada mais justo que ele pegar
o preço médio do barril de petróleo, a projeção, e utilizar para o cálculo, bem como também a taxa de câmbio. Então, aqui foram as premissas, tá? Aqui foram as premissas, inclusive do que ele utilizou para projetar o fluxo de caixa. Tudo certinho? Até aqui está tudo bem? Pessoal, feedback, por favor. Tudo certo, né, pessoal? Não fiquem com dúvida, pelo amor de Deus. Bom, aí, o que acontece, pessoal? Ele utilizou, tá certo? Ele vai definir as unidades geradoras de caixa, que eu já vou explicar para vocês, tá? Aqui ele colocou, a companhia realizou o teste de perda por desvalorização ou reversão de determinados ativos e unidade geradora de caixa. Na verdade, ele está querendo dizer que ele fez o teste de recuperabilidade dos ativos, né? Baseada em UG6, unidade geradora de caixa, com base principalmente nos seguintes indicativos de perda. Lembra dos slides que a gente falou que tinham que haver indicativo de perda? Esses indicativos poderiam ser de origem interna ou de origem externa. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente falou, olha, para você calcular a perda, tem que ter uma indicação, um indicativo, tá? E aí ele colocou que o indicativo de perda foi revisão do conjunto de premissas de médio e longo prazo frente aos novos cenários do preço de petróleo, redução das reservas provadas e prováveis, né, que houve uma queda das reservas, revisão para janeiro de 2016 da carteira de investimento da própria Petrobras. Bom, na verdade, não sei se vocês estão percebendo, porque fica complicado falar nesse assunto, mas é assim. Ele colocou que toda a perda, todo o reconhecimento da perda por irrecuperabilidade da empresa, não sei se vocês estão conseguindo compreender isso, tá? Ela está dizendo que, olha, houve perda, houve, mas toda a perda que houve foi em decorrência de fatores externos, tá? Então, novos cenários do preço de petróleo, redução das reservas, revisão da carteira de investimentos, revisão geológica do reservatório do campo de Papa-Terra, aumento da taxa de desconto, porque nesse ano o Brasil perdeu o grau de investimento, não sei se vocês se lembram, o Brasil era considerado um país que tinha o grau de investimento A, e aí eles perdem esse grau de investimento em virtude de toda a problemática da Lava Jato, ele perde, tá certo? O investment grade aí foi uma confusão no mercado. Olha, a gente passou por um sufoco tão grande que nem Jesus na causa. Muito bem. Isso, Helenildo. Então, foi... Agora, o que eu quero que vocês entendam, e aí eu preciso que vocês façam uma forcinha para se lembrar, é que foi o seguinte, como que aconteceu a problemática da Petrobras, eu preciso que vocês sejam críticos em relação a isso, tá? Na verdade, quem lembra da história, aconteceu o seguinte, as licitações, elas eram superfaturadas, estão lembrados? E esse superfaturamento era quem abastecia o esquema. Então, está lembrada, Tassi? Não sei se vocês estão lembrados, já faz bastante tempo isso, mas vamos colocar a memória para funcionar. Então, uma obra que deveria custar, sei lá, 20 bilhões de reais, Niraldo, 8 bilhões de reais, saía por 20, né? Então, esse acréscimo de 8 bilhões para 20 bilhões, essa diferença, era justamente essa foi a problemática da Lava Jato. Então, o que deveria ser X, né? Para abastecer todo o processo, né? Todo o mecanismo, como diria o filme, para abastecer todo o mecanismo, as obras elas eram estupidamente superfaturadas. Então, uma unidade geradora de caixa que deveria custar 5 bilhões, ela era construída por 20 bilhões. Obviamente que algo que deveria custar 5, custa 20, é claro que isso não se recupera, né? Lembra que várias empresas saíram do Brasil, Citibank. Niraldo está fazendo perguntas difíceis, Niraldo.
Por que a auditoria não viu desvio? Niraldo, perguntas difíceis. Olha, veja só, existe uma resposta padrão, tá? A auditoria, ela não é polícia, né? Então, o que que acontece? A licitação estava certa, tá certo? Ou seja, não houve fraude. Entenda o que eu vou lhe explicar, Niraldo. Tenta acompanhar meu raciocínio. Onde é que a auditoria poderia entrar? Se ela visse que houve, a licitação não foi cumprida, tá? A licitação não foi cumprida, foi contratada uma empresa fora do processo licitatório, aí tudo bem. Mas o problema, Niraldo, não foi esse. O problema foi que o processo licitatório foi fraudado na origem. Então, junta aqui eu, Helenildo, quem mais vai se juntar a esse grupo tão seleto? E o Wellington, tá? Então, a gente pega e se reveza. Aí eu falo, ó, Helenildo, agora é minha vez. Então, eu coloco um preço X e o Wellington e Helenildo colocam um preço, a gente combina preços. Então, quando a gente combina preços, e foi exatamente isso que aconteceu, quando a gente combina preços, o processo licitatório, ao mesmo tempo, está certo e está errado. Está certo do ponto de vista formal, está errado do ponto de vista ético. Isso é mais comum do que se pode imaginar no setor público. Isso mesmo, Ilka. Isso é muito comum, vírgula. Infelizmente, caixa alta, certo? Isso é muito comum. Então, veja, tem como a auditoria dizer que está errado? Não tem. Entende, Niraldo? Não tem como auditoria. A auditoria não é polícia. Ela não tem poder de polícia. Ela não tem como chegar e dizer... Ela pode dizer, porra, esse negócio está alto, né? Sim, está alto. O valor do imobilizado está alto? Está bastante alto. Mas houve erro no processo licitatório? Não, não houve. Houve uma combinação de preços por 13 empreiteiras que se revezavam. E aí o valor da obra ia lá para cima. Foram elas que participaram do processo licitatório. Uma delas ganha. E aí é por conta e risco dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Nem mais, nem menos. Infelizmente, Ilka, você tem toda a razão. Isso é muito comum. E esse é o grande problema do Brasil. Na verdade, é que a gente paga por isso. Tá? Muito bem. Até aqui estão dando para entender, pessoal? Até aqui tá ok? Tá, sim, meninos. Tá tudo bem até aqui? Ok, Cris? Joinha. Bom, agora vamos olhar essa tabela aqui. Essa tabela é a tabela que vai falar dos ativos por natureza, tá? Aí a gente vai ter aqui valor contábil líquido. Estão vendo aqui valor contábil líquido? Aqui. O que é recuperável e observem com carinho a perda. Bom, aqui vocês vão ter o segmento a que pertence e alguns comentários. Vamos começar a analisar esta tabela pela parte de baixo. Por quê? Porque é 2014, inicial, e 2015, na sequência. Então, por favor, meninos, olhem para a parte de baixo da tabela. Eu quero todo mundo olhando para a parte de baixo da tabela, que é onde tudo se inicia. Então, vamos lá. Valor contábil líquido, tá? O que vem a ser esse valor contábil líquido? É o custo histórico menos a depreciação. É o valor contábil líquido. Muito bem, então esses campos de produção de óleo e gás, eles apresentavam um valor contábil líquido de 17 bilhões. Porém, fazendo os cálculos de projeção e fazendo os cálculos de desconto a valor presente, só conseguia se recuperar 12 bilhões. De maneira que a perda foi de 4 bilhões para essa unidade geradora de caixa aqui, que na verdade é um conjunto de diversas UGCs, tá? Ele vai colocar aqui quais são essas, ele vai dizer, ó, os ativos vinculados a campos de produção de óleo e gás sob regime de concessão, resultaram em perdas. Aqui ele está falando de forma conjunta, né?
de forma conjunta. Mas vamos para cá. Comperge, tá? É na A2. Isso, Florzinha, A2, é essa aqui. 4 bilhões. Obrigada, Moniquinha. 4 bilhões, tá? Ele vai colocar os ativos vinculados aos campos de produção de óleo e gás no Brasil sob o regime de concessão. Fluxos de caixa consideram premissas e orçamento da companhia. A taxa de desconto foi de 7,2%. O WOC, que deriva da metodologia WOC, de exploração e produção. E aí essas perdas estavam relacionadas predominantemente a campos de Frade, Pirapitanga, Tambaualtá, parará. Muito bem. Então, esses 4 bilhões que vocês estão vendo aqui, são esses 4 bilhões que vocês estão vendo aqui. Comperge, aqui é onde fica a coisa mais grotesca. Presta atenção. Quanto é o valor contábil líquido? 25. Olha para cá. 3 bilhões é o valor recuperável. Olha a quantidade da perda só em uma unidade. Uma unidade. É brincadeira, né? Vocês sabem o que é isso aqui? De amarelinho? Pois é, Lenildo, nem nossas empresas. E olha que a gente só se lascava. Tenha certeza, paixão. Vocês estão ligados quem é isso aqui, né? Swap, estão ligados, né? Swap é aqui, isso, Tassi. Olha aqui, Tassi. 7 bilhões, tá? E quanto foi recuperado. Tá? Bom, em resumo, o que é que a gente tem aqui? O valor contábil líquido, por isso o desemprego na época. Exatamente, Tassi. Exatamente. Que foi ali em Suape, depois da reserva do Paiva. Não sei se tu se lembra, Tassi. Que aquela reserva do Paiva, em boa parte, foi construída para dar guarida a toda aquela movimentação, né? Quando houve aquele problemaço ali, foi tudo para o saco, né? Aquilo ali está bem complicado. Não sei se você se lembra dessa época. Em resumo, os valores dos ativos eram 79 bilhões, o que se recuperava era, olha só para isso, pessoal, 34, né? E olha a quantidade de perda, 44 bilhões de reais. Tu sabe o que é isso, Tassi? 44 bilhões de reais. Isso foi o que se detectou na época de superavaliação. Mais da metade, Moniquinha. Superavaliação. Mônica, entenda. Era para ser construída uma refinaria cujo valor deveria, no máximo, ser de 4 bilhões e meio. Gastou-se 7 bilhões e meio de reais. Ou seja, quase o dobro, né? É como se eu e a Lenildo, a gente tivesse que construir, a gente fosse investir capital num determinado negócio, e aquele negócio, para que ele se pagasse, o investimento Cícero Duarte, superfaturamento. Exatamente, Cícero. Superfaturamento. Nem mais, nem menos. Tá? Em outros, houve uma reversão de 15 milhões. Onde você está, Helenildo? Outros? Sim, talvez sim, uma reversão de 15 milhões. Sim, é porque outros, tu sabe, é uma bênção, né? Moniquinha. Sim, uma reversão de 15. Então, é como se eu e a Lenilda a gente tivesse que construir algo por, no máximo, 4 bilhões e meio, e eu e a Lenildo a gente pagasse pela construção 7 bilhões. Tá? Obviamente. Evaldo, consta nas notas explicativas a metodologia de cálculo para determinar os valores recuperáveis? Sim, Evaldo. A metodologia de cálculo é essa aqui que a gente viu, que é pegar as expectativas futuras de geração de fluxo de caixa através de orçamentos, a vida útil baseado no conjunto dos ativos, a taxa de desconto através do WOC, tá? E as projeções para que você fizesse levar para frente
o fluxo de caixa com base no barril de petróleo e com base no câmbio. É claro que a gente queria maiores informações, né? Como é que isso foi feito efetivamente, mas aí ele não abre. As informações que ele dá, você está na nota explicativa que fala sobre imparidade, é a nota 14. Essa é a nota. Então, o que ele vai dar, pois é, né? É, exatamente. Ele não vai dizer exatamente, ele não vai abrir, não, tá? O máximo que ele abre é isso aqui. E a gente já se deu satisfeito, viu? Agora, não terminamos. Vamos adiante, vamos adiante. No Japão não houve perda. Não, no Japão não houve perda, Moniquinha. O povo lá é mais civilizado, né? Moniquinha, não terminamos. Passou-se o ano, vamos para 2015. Quando chega em 2015, acreditem no que tia vai falar. Acreditem. Vocês estão lembrados que o valor contábil líquido desses campos de produção, eles chegam a 12 bilhões. Estão vendo aqui 12 bilhões, pessoal? Estão vendo aqui? 12 bilhões. No ano seguinte, ele vai passar para 82 bilhões. Então, de 12 bilhões, são construídos novos campos. Estamos agora em 2015. E o que era para ficar em 12, pipoca para 82. Calcula-se as perdas no ano seguinte. 33. Moniquinha, desse jeito aí que você está vendo. Então, em 2014, presta atenção todo mundo, tá? Em 2014, havia 17 bilhões. Recuperava-se 12. Calcula-se a perda de 4. Esses 12, no ano seguinte, atenção, esses 12, no ano seguinte, se transformam em 82. São construídos novos campos, ampliados novos campos. Mas como aumentou? Álvaro, estávamos em 2015, a Lava Jato estava e não estava ao mesmo tempo, tá? E as construções, elas, pois é, Ilka, não é bem mágica não, tá? Mas aconteceu, as construções, elas enfiaram o pé, para ser mais honesta, né? Turma, enfiou o pé. Bom, e esse enfiamento de pé resultou aí numa perda de 33 bilhões de reais. Entendeu, Álvaro? Era para não ter havido tanta construção no ano seguinte, mas houve. Ó a gente aqui, swap. Ó nós aqui na fita. Terminamos o ano com quanto, Álvaro? 3. Aqui, Álvaro. É porque o mouse não sei por que não está indo. Mas está vendo aqui que sai de 3? Cadê, Álvaro? Está vendo aqui que sai de 4.500? Ah, não, nem aumentou, Álvaro. Perdoe. 4.500. Aí vem para cá por 4.400. E aí é reconhecida uma nova perda. Ou seja, a perda total nesses 2 anos, Álvaro, foi de 2.900 mais 782. Turma, tá dando para vocês entenderem isso? Ano da Copa, construção a todo vapor. Exatamente, Leozinho. Exatamente. Agora, vamos fazer uma conta em conjunto. Quem tem aí uma calculadora, meu celular não está aqui perto, mas faz mais sentido o caso de swap, né? É porque swap está aqui do nosso lado, né, Álvaro? Acho que a gente se identifica mais. Elefante branco. Exatamente, Tassi. Olha, Nilton, se tu tiver com o celular próximo, faz as contas. 44.544, anota aí, tá? 44.544 mais 47.666. Calculou esses dois, um mais o outro. E aí eu quero que você some a esses dois valores, eu quero que você some essa perda aqui, tá? Eu quero que você some essa perda aqui. 6 bilhões
Álvaro, vai somando aí também, 6 bilhões 194. Então, eu quero que vocês somem esses três valores. Pronto. Dito isso, segue o fluxo. Estamos agora em 2016, tá? Então, 2016, por favor, somem com mais 20 bilhões de perdas. Ok? 20 bilhões de perda. Boa, Jamile. Agora soma com mais 3 bilhões de perdas. Somaram com mais 3 bilhões. Certo. Agora, soma aí com mais 7. Somaram com mais 7 bilhões. Agora, soma com mais 11. Pronto. 141 bilhões de reais é a perda acumulada por irrecuperabilidade de ativos. Deu para vocês entenderem o tamanho da tromba? Isso foi ano após ano, não teve nenhum ano que a gente não se deparou com essas perdas. Só isso. E agora, Helenildo? Aí agora, veja, não tem o que fazer, tá? Eu queria mostrar isso para vocês, porque na verdade, isso é uma discussão grande, ampla, é o papel da contabilidade, por que a contabilidade não se manifestou ontem, antes, né, que foi o que Givanilson perguntou, por que a auditoria, né, nada, assim, quem foi o culpado, o que aconteceu, por que ninguém falou, será que esses números... Então, assim, pessoal, isso daí é um exemplo contábil real, público, isso está a público, tá certo? E eu considero de extrema relevância 141 bilhões de reais gastos a mais por superfaturamento de obras decorrentes ainda da Operação Lava Jato. Veja que já se passaram 5 anos, né? E a coisa não vai para frente, a coisa não melhora, tá certo? E para ser bem honesta, agora em 2020 vai aí ter outras perdas, porque o petróleo despencou. Basta você olhar o preço da bomba, tá? Tá aqui em Recife. Leonardo, a gente não vai falar de política, isso foi um pacto que a gente fez, tá? Agora, veja só, o preço do petróleo aqui em Recife está 3,50. Então, você imagine, Helenildo, a redução que vai haver no fluxo de caixa. Agora, veja só, por outro lado, a Petrobras vai falir, né? Já estaria com as portas fechadas, né, Niraldo? Exatamente, da gasolina. Prof, não lembro, mas a senhora sabe algo sobre os contadores? Que fim levou? 142 bilhões. Boa conta, Álvaro. Boa conta. Nem tinha feito essa conta antes. É um valor muito expressivo. Os contadores foram chamados a depor. Mas entenda, Tassi, veja, por mais raiva que a gente tenha, e não tenho, diga isso não, eu invisto nela. Mas olha, veja só, Leozinho, eu já vou falar com você. Imagine que nós fôssemos contadores da Petrobras. De uma certa forma, não tem o que a gente fazer. Entende, Tassi? A licitação ela foi fraudada no início. A licitação... E tem mais um detalhe. Nem aqueles que trabalhavam no processo licitatório tiveram, entre aspas,
entre aspas, tiveram, entre aspas, culpa. Porque aquelas empresas que participaram, era um plano perfeito, tá? Exatamente, Mônica. Era aquele, sabe aquele plano perfeito? Era um plano perfeito. Por quê? Porque as empresas já entravam com os preços alinhados. Não tem o que fazer. Veja, a licitação é um processo público. Entravam as empresas de forma correta. As documentações batiam. Entre os preços altíssimos, se elegia o menor preço. Que mesmo sendo o menor preço, era uma exorbitância. Evidentemente que ele ia ganhar. Né? Mas nós, contadores, somos top, descobrimos tudo quando queremos. Eu sei, Tassi. Mas o que é que se vai fazer? Você vai dizer que não vai registrar? Que não vai contabilizar? É complicado, Tassi, é complicado. É muito interesse em jogo. Eric, vista grossa. Complicado julgar, Eric. Complicado julgar, tá? É complicado julgar. O contador é pequeno nesse meio, concordo, Mônica. Foi por isso que o contador hoje está no Código Civil, que ele é obrigado a denunciar. Sim, Cris, sim, tá? Então, assim, é complicado. Talvez hoje ele fosse obrigado a denunciar, mas não na época, entendeu? Então, o que a gente está vendo hoje, a gente está olhando pelo retrovisor, né? E eu queria mostrar esse assunto para vocês, porque é um assunto verídico de uma empresa nossa, né? E que os valores são altíssimos. Então, isso é recuperabilidade na prática, né? Uma empresa aí, ano após ano, e eu vou dizer, esse ano de 2020 vai ter de novo, tá? Vai ter de novo porque o preço está despencando do petróleo, está assim, derretendo. Sim, eu ia dizer o seguinte, a Petrobras vai falir? Lógico que não vai falir. Não sei quem foi que tinha dito que tinha comprado ações da Petrobras. Se desespere, não. É lógico que não vai falir. Tá? É óbvio que não vai falir. Dá uma olhada aqui. Olha o ativo da empresa. Qual é a empresa que tem um ativo de 926 bilhões de reais? É você, Leozinho. Relaxe. Veja, o ativo da Petrobras é de 926 bilhões de reais. Olha aqui, o ativo total. Ela vai falir? Lógico que ela não vai falir, tá? Agora, o que acontece? Ela sangrou muito. E eu digo mais, ela só aguentou o que aguentou porque ela era muito grande, muito grande. Para quebrar a Petrobras, você tem que passar anos e anos e anos. É feito aquelas boi de tourada, né? Você vai jogando aqueles espetos como chama, no cangote do touro, ele vai sangrando, sangrando. Bom, depois ela veio a gerar lucros, tá? Depois ela gerou lucros. Olha aqui, ó. Ela gerou lucros. Tá vendo, Léo? Ela gerou lucros. Para ser honesta, ela gerou quase 2 vezes o lucro do ano anterior, tá? Ela poderia ter gerado mais lucros, mas com certeza. Ela poderia ter pago muito mais dividendo, com certeza. Ela poderia estar muito melhor hoje, com toda certeza. Suas ações poderiam estar muito melhor representadas, com certeza, tá? Então, foi um saque enorme que aconteceu, só que a empresa é muito grande, sentiu o baque, mas ela trabalha com petróleo em um monopólio, onde ela determina o preço. Então, veja, né? Ela não vai falir, tá? Ela não vai quebrar, fica tranquilo, ela não vai quebrar, ela não vai falir. Agora, ela foi maltratada, foi maltratada até dizer chega, entendeu? Ela foi saqueada, foi sangrada, esculhambada, mas ela aguentou o tranco porque ela tem aí um patrimônio absurdo, né? Um ativo absurdo, né? O ativo da Petrobras é 16% do PIB. Bom cálculo, Álvaro. É muita coisa, minha gente, é muita coisa, tá? É muita coisa.
Então, pessoal, basicamente, essa era a nossa discussão, né, que eu queria conduzir vocês, né, que nós tivéssemos a respeito da irrecuperabilidade. Se falir, é um tiro no pé do Brasil. Exatamente, tá? Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Se a Petrobras falir, tá certo? Todos nós aconselho fortemente fazer a nossa malinha e ir para o país. A gente pode ir para qualquer país, suma, desapareça do Brasil, tá? Mas assim, duas empresas que se falir, ferrou. Petrobras e Vale. Se quebrar as duas, quebrou o Brasil, tá? Então, é preciso muita coisa para essas duas quebrarem. Continuemos a ler as notas explicativas. Virar a Islândia de 2008, né? Sei lá, Álvaro, e eu sei lá. Pessoal, me diga uma coisa. Com esse assunto, com esse tema, podemos dizer aí que demos por encerrado o CPC 01 e recuperabilidade de ativos? Deu certo? Alguma dúvida que vocês tenham? Aprenderam muito. Que bom, meu amor. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Agora, veja só. Preciso da ajuda de vocês para tomar uma decisão. Deu vontade de ver mais, né? Muito legal. Álvaro, é muito bom. Preciso de uma ajuda de vocês, até porque a gente está aqui por vocês, né? Então, vejam só. Aproveitando quem está presente, eu pergunto. O que vocês querem para a próxima aula? A minha sugestão é que a gente siga o fluxo e vá para o CPC 02, tá? Então, o CPC 02 vai falar sobre conversão das demonstrações contábeis, tá? Não é um assunto que é muito visto, não é um assunto popular, tá certo? Não é um assunto que a gente vai encontrar isso na próxima esquina. Mas é um assunto legal, tá? Acho que vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente... É um assunto que pode ser objeto de artigo. Álvaro, eu tenho seu livro, mas só não entendi. Agora entendi. Álvaro, se é objeto de artigo, o CPC 02 ou 01? 02? Não, Álvaro, esses assuntos que a gente está estudando, eles são mais técnicos do que suscitar temas para artigo. Para artigo, a gente tem que tentar encontrar um caso prático, alguma coisa que chame a atenção, uma disfunção, ou até mesmo como é que a contabilidade pode ajudar na tomada de decisão. Ah, sim, Álvaro, o CPC 01 com a pandemia vai dar o que falar. Com certeza vai. Isso daí vai dar o que falar, sim. Tá? Tenho certeza disso. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha dado certo, que vocês tenham gostado. Eu vou colocar essas 3 aulas no YouTube. Eu não consegui parar, como eu já falei para vocês. Foi uma correria do cão. Dia das Mães, eu estava trabalhando aqui, feito uma maluca. Mas eu vou ver se eu consigo parar amanhã para colocar as 3 aulas no YouTube, tá certo? E o convite fica feito para todos para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai ver CPC 02, podemos tirar dúvidas. Vou botar, Tássia, vou botar. Obrigada, Cris, pela sua presença, um beijo bem grande para você e para todos, tá certo? Fiquem com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente se encontra quarta-feira no mesmo bate-horário. Que horas na quarta? Sempre às 19h30. Essas demonstrações da Petrobras na Bolsa não lide. A gente encontra isso no próprio site da Petrobras, no site mesmo, tá? Em relação com investidores. Eu vou botar isso no grupo, tá bom? RI, exatamente, Álvaro. No RI da Petrobras, relação com investidores. Beijo, um abraço bem apertado para todo mundo, tá certo? Um carinho enorme que eu sinto por vocês. Obrigada pela companhia, pelas discussões. Até quarta-feira, se Deus assim permitir.
Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.